Olha só o que eu falei para vocês, o Lula está usando o caso Master politicamente, está fritando o STF exatamente para tentar salvar o governo. Ou seja, o Lula está preocupado que esses desdobramentos cheguem na esquerda, cheguem no governo, e está querendo manobrar para essa coisa ir em direção ao Centrão e até o STF. Ele não está preocupado se o STF vai cair, não. Ele quer safar o lado dele, né? Aqui, ó, lembra que a gente falou mais cedo que o encontro fora da agenda entre o Lula e o Toffoli para tratar do caso Master, né? A gente fica sabendo agora que isso daqui foi vazado pelo Lula, tá? O Lula vazou que ele teve um encontro com o Toffoli. E esse tipo de coisa foi justamente para jogar fogo no STF, que o STF teme ser jogado no fogo pelo governo. Eu estou falando para vocês, é isso que está acontecendo. Evidentemente que é isso que está acontecendo. Não precisa ter muitos neurônios funcionando para perceber que o que está acontecendo é o Lula jogando o STF no fogo, porque ajuda ele em vários aspectos. Não é só nessa questão de tirar o governo do foco, porque no INSS o governo está no foco, mas é também o fato de que ele abre mais uma vaga no STF. Ele atinge o pessoal do Centrão que estava querendo sair do governo e ir para a direita, né? Então, um monte de coisas, isso ajuda o Lula, esse tema do Master pegando o STF. O Lula está fritando o Toffoli. E a visão do pessoal do STF é porque esse vazamento aqui foi feito pelo Lula. Tá? O Lula vazou isso daqui para tentar sacanear o Toffoli no final das contas, né? E agora a gente fica sabendo também que o Lula recebeu o Vorcaro numa reunião no Palácio do Planalto no fim de 2024. Lembra, no fim de 2024, o Banco Master já estava na merda. Pouco depois disso veio a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, provavelmente gestada exatamente pelo Lula. E, detalhe, esperaram entrar o Galípolo, que é o Banco Central do Lula. Porque o do Lula existia um apoio. O Roberto Campos Neto, que estava antes, o Roberto Campos Neto até tomou medidas para tentar salvar o Master, o que é esperado, né? Ninguém quer que um banco quebre, né? Mas essa compra do Master, do BRB, do Master pelo BRB, foi feita no Galípolo, em 2025, já era o Galípolo, já era o cara do Lula. Foi tudo enjambrado pelo Lula. O Lula tentou salvar o Banco Master com a compra do BRB. E esse encontro aqui, ó, é mais uma prova de que o Lula tem tudo a ver com essa coisa, né? Aqui, ó, Lula e Galípolo omitiram de agenda encontros com o Banco Master. Então, o governo Lula está todo enrolado com essa história. A história do Rui Costa, que vem desde a Credit Sexta lá, do Augusto Lima, que a gente falou. O Guido Mantega e o Lula, evidentemente, estão todos envolvidos nessa história do Banco Master. Vamos entender esse caso aqui, porque o mais interessante dessa história é o STF tá com medo de ser jogado no fogo pelo governo, porque isso pode dar desdobramento para um monte de coisas interessantes. Eu não tenho dúvida que o Lula está jogando o STF no fogo por conta do Banco Master, né? A questão é, o que o STF vai fazer com isso? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por operadores Lumberger, Oscar Alho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Lula diz que está preocupado com os desdobramentos do Banco Master. Lula, todos nós estamos, cara. Todos nós. Não, isso é outra coisa, tá? É lógico que a gente está vendo essa coisa como uma novela aqui, acompanhando o que vai acontecer, porque muita gente poderosa vai acabar se queimando nessa história, mas a verdade é que isso não vai ser bom para a economia brasileira, não, tá? Isso vai ser uma merda para todos nós, né? Então ele está dizendo aqui, ó, o Lula demonstrou, aliado, estar preocupado com a repercussão sobre fraude do Banco Master, com desdobramento além do sistema financeiro e potencial desgaste para as instituições. Auxiliares de Lula dizem que a crítica recai especialmente sobre a condução da investigação pelo Toffoli. Então aqui ele está dizendo que a culpa é do Toffoli, também tem que jogar isso para o Toffoli, não sei o que lá. Aqui, ó, de novo, acho que o papel do governo é que o presidente tem conduzido a investigar esse processo, que envolva quem envolver, tem que responder se tiver dado causa a essa situação. Não cabe a nós ou ao presidente ter medo de discutir isso, né? Ou seja, ele está dizendo que não, que vai apostar nesse negócio. Por quê? Porque a avaliação deles é que é melhor gerar o escândalo do Banco Master do que o escândalo do INSS. É a única maneira deles pararem o escândalo do INSS criando um escândalo ainda maior. E, de novo, dá pra gente lidar os dois escândalos, né? Os dois escândalos estão tão bom pra gente, não tem problema nenhum, não. Pode ter os dois escândalos aqui, né? Mas aí que está o problema. Para o Lula, o PT também está envolvido nesse esquema do coisa, né? Então ele quer ter a diretriz da investigação na Polícia Federal e não o Toffoli. Esse é parte do problema também. O Lula quer queimar o Toffoli para ele ficar no controle da investigação. Por quê? Pelo mesmo exato motivo que o Toffoli quer ficar no controle das investigações. O Toffoli
tá cheio de podre ali. A Polícia Federal falou que vai achar mais coisa do Toffoli. Por que isso? Porque eles querem que a Polícia Federal que tome conta da coisa. Ou seja, são as duas agendas. De um lado, é o Toffoli querendo cuidar do caso do Banco Master para salvar ele mesmo, porque ele sabe que tem podre dele ali, e também do Alexandre de Moraes e de outras pessoas do STF, então ele quer manter o controle sobre aquilo ali. De outro lado, você tem a Polícia Federal que quer ter o controle completo. Jogar para a primeira instância é uma coisa ótima, seria a coisa certa de fazer, a verdade é essa, tá? Mas daria mais poder para a PF, porque é mais fácil da PF conseguir coisas com ministros, com juízes de primeira instância, e se não conseguir alguma coisa, pode subir para um tribunal, é mais fácil de recorrer, entendeu? Então, ou seja, é uma coisa mais tranquila da polícia lidar. A polícia ficaria com a iniciativa. E aí, na visão do Lula, isso seria o ideal. Por quê? Porque dessa forma, o Lula, o governo Lula, a PF do Lula, poderia fazer a investigação do Banco Master garantindo que não vai chegar nos pontos sensíveis para o Lula. Augusto Lima, o Manteiga, o Lewandowski. Lewandowski foi consultor do Banco Master durante muito tempo, recebeu uma grana do Banco Master, o Lewandowski, muito tempo, né? Então o Lula tem que navegar esse negócio. Os dois polos de poder estão querendo segurar essa investigação do Banco Master, não com o objetivo de fazer uma coisa boa, de conseguir investigar, porra nenhuma. Eles estão segurando esse negócio com o objetivo de salvar o meu rabo. Eu não quero o meu rabo nisso aí, não. Eu vou investigando, se eu estou controlando a investigação, eu vou jogando a coisa para o lado que me interessa, né? Esse é o grande problema que a gente está tendo nesse momento, né? Aqui, ó, Lula tenta descolar governo do Master após encontros com Toffoli e Vorcaro fora da agenda, né? Aqui, o presidente Lula atua para descolar o governo da crise do Banco Master quase um ano antes do Banco Central decretar liquidação extrajudicial. Lula teve um encontro fora da agenda com Daniel Vorcaro, dono da instituição, no Palácio do Planalto. Isso foi o que falou aqui o pessoal do Metrópolis. Aqui, ó. Lula e Galípolo omitiram de agenda encontro com o dono do Master. O encontro reuniu Lula, Guido Mantega, Daniel Vorcaro, Rui Costa, Alexandre Silveira, Gabriel Galípolo e o então CEO do banco, o Augusto Lima. Olha que coisa, o Augusto Lima é o que eu falo para vocês. O Augusto Lima é o cara que está no DNA do Banco Master. Ele que criou essa estrutura de banco, de usar o governo para favores e coisa e tal, né? E em 2024, ele era o CEO do Banco Master, né? O Vorcaro era o dono, mas ele era o CEO, né? Então, olha só, o Guido Mantega foi justamente, o Banco Master deu emprego para o Guido Mantega para ele ser o contato com o Lula, para ele conseguir conversar com altas esferas do governo. E, de fato, fizeram isso aqui. Tava o Vorcaro lá, tava o Rui Costa, que foi quem começou essa coisa toda lá no governo da Bahia, lembra? Com crédito sexta, que a gente falou no outro vídeo ali. Alexandre Silveira, que era ministro das Minas e Energia, o Galípolo, mas que também é do Nordeste, então também deve ter ligação com esse pessoal, e o Augusto Lima. Esse encontro teve lá. Segundo diz o pessoal do Planalto, não, o Lula nem interferiu, o Lula não falou nada não, foi só entre o pessoal, os ministros ali, coisa e tal, com o Lula e tal. Mas, meu amigo, para com isso. Se fosse só entre os ministros, para que ia ser no gabinete do Lula? Foi no gabinete do Lula, meu amigo. Foi o Vorcaro foi junto com Augusto Lima e mais um monte de gente no gabinete do Lula conversar com Gabriel Galípolo, que ainda não era presidente do Banco Central, mas seria presidente do Banco Central. Essa reunião foi em dezembro de 2024. Aqui. O presidente Lula recebeu o banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master em uma reunião no Palácio do Planalto em dezembro de 2024. Não foi registrado na agenda oficial. O encontro ocorreu no gabinete do Lula, na sala do Lula. Foi todo mundo lá na sala do Lula bater papo. Meu amigo, se não tivesse o Lula envolvido nessa porra, não ia ser na sala do Lula, pô. Faz uma reunião em outra sala de reunião, pô. O encontro aconteceu no gabinete do Lula e durou cerca de 1h30. Aí o pessoal tá lembrando aqui, ó, que num evento recente em Maceió, o presidente disse que falta vergonha na cara de quem defende o Vorcaro e não sei o que lá. Pois é, Lula, mas você estava com o Vorcaro lá, né? O todo presidente contrasta com o fato de que ele até recentemente o Master tinha boas relações com o pessoal do núcleo petista, inclusive ministros que estavam no palanque do governo nessa encontro lá em Maceió, tá? Por exemplo, o Rui Costa é o nome que chama mais atenção, né? Aqui, ó, como revelou o Lauro Jardim, a reunião no Planalto foi agendada pelo ex-ministro Guido Mantega. Mantega foi contratado como consultor do Master por R$1 milhão de reais por mês. Ou seja, consultor para quê? O Guido Mantega é um idiota, não faz consultoria de nada. Ele foi contratado para fazer influência, para chegar no Lula. Ele tem acesso ao Lula, né? Ele é das pessoas que defenderam o Lula quando o Lula estava na cadeia. E você sabe que toda a visão de mundo do Lula, o Lula saiu da cadeia, é verdade, mas a cadeia não saiu de dentro do Lula. Ele continua encarando o mundo entre pessoas que
que ajudaram ele na cadeia, pessoas que sacanearam ele na cadeia, né? E o Manteiga ajudou ele. Então o Manteiga tinha acesso. O Vorcaro contratou por R$1 milhão, meu amigo, R$1 milhão, cara, de consultoria por mês. Ou consultoria boa essa, né? Aí isso foi feito a pedido do líder do governo do Senado, Jacques Wagner, que também é da Bahia, é da turma, é do pessoal do Credit Sexta. Procurado, o ex-ministro não comentou o assunto. Wagner negou o pedido de emprego, a assessoria de Lula não explicou o motivo de omitir o encontro da agenda oficial. E aí estão dizendo que na ocasião do Lula, os problemas do Márcia já eram conhecidos e Manteiga atuava como lobista no governo pela aprovação da operação de venda do Master ao BRB. A reunião agendada por Manteiga reuniu Lula, Vorcaro, Rui Costa, Alexandre Silveira, além de Galípolo, que ainda não era o presidente do Banco Central, mas seria indicado. Ou seja, o pessoal não conseguiu a compra do BRB, do Master, na gestão do Roberto Campos Neto, mas estava certo que ia conseguir com o Galípolo, porque o Galípolo estava nessa reunião aqui, né? Também esteve presente Augusto Lima, que ocupava o cargo de CEO do Master. Lima é a ligação com Jacques Wagner e Rui Costa com o Master, né? É o caso do Credit Sexta que eu falei no vídeo hoje mais cedo, né? Naquele momento, Lula vivia um embate aberto com Roberto Campos Neto e reiterou o discurso de que os bancos privados seriam os principais entraves do país, razão de juros altos e não sei o que lá. Segundo relatos obtidos pela coluna, Lula pediu a Galípolo que tratasse do caso do Master com isenção ao assumir o comando do Banco Central. Sobre a gestão de Galípolo, os técnicos do BC se posicionaram contra a venda do BRB. Depois, mas antes eles estavam a favor, tá? Decretaram a liquidação do Master alegando fraude de 12 milhões para o sistema financeiro. Manteiga deixou a consultoria do Master após o BC liquidar o banco. Ou seja, essa teve reunião com o Lula. Estava combinado com o Lula esse negócio. E por isso que o Lula está querendo jogar a coisa para longe dele. Ele sabe que tem coisa do PT ali, né? Aí aqui, ó. Olha só a coluna aqui da Vera Magalhães agora, tá? STF teme ser jogado no fogo pelo governo. A divulgação de conversa entre Lula e Toffoli gerou incômodo entre ministros. Por quê? Porque só o Lula e o Toffoli sabiam dessa conversa. Se não foi o Toffoli que vazou a conversa, foi o Lula, entendeu? Causou perplexidade entre alguns ministros do STF o fato de a conversa entre Lula e Toffoli ter vindo a público. A informação foi dada em primeira mão pela coluna do Lauro Jardim, que relatou o encontro que os dois tiveram fora da agenda na Granja do Torto. Foi essa coluna aqui, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? A avaliação de alguns ministros é que, ao permitir que a conversa fosse conhecida, o presidente estaria ajudando a manter o STF no olho do furacão nesse início de ano, reforçando a percepção de que a crise do Master não é no governo Lula. Mantra entoado por 10 entre 10 auxiliares do petista com quem se conversa, aliás. Todo mundo, o pessoal do PT está todo mundo garantindo que não tem nada a ver com o governo, que isso daí é crise da oposição, do centrão, não sei o que lá. Até do STF, né? O próprio Lula falou aqui que está preocupado porque é uma crise do STF que atinge as instituições e não sei o que lá. Até o meio da semana passada, o governo vinha tentando passar ao largo da crise do Master. Mas o tom mudou levemente depois que o próprio Lula mencionou o escândalo durante a visita em Maceió na sexta-feira, quando disse ter falta de vergonha na cara defender a atuação do Vorcaro. No Executivo, a percepção é que esse é um escândalo que desgasta, sobretudo, a ala do Centrão que vinha fazendo mais carga para se afastar do governo Lula nas eleições. Olha só o que eu falei para vocês, tem um monte de vantagem para o Lula nessa questão de jogar o pessoal do STF no fogo e no escândalo Master, né? O freio foi dado pela União Brasil e o PP no ímpeto de deixar o governo a qualquer custo no fim do ano é atribuída, em parte, à eclosão da fraude do Master e, em parte, à escolha do Flávio Bolsonaro como candidato a presidente pela direita, que frustrou uma torcida em prol do Tarcísio de Freitas, né? Então, ou seja, a gente estava vendo essa conversa toda do PP e do União Brasil de sair do governo Lula e coisa e tal, porque o Lula está afundando, sabe que vai perder essa eleição, o pessoal queria ir para a direita. A escolha do Flávio Bolsonaro não agradou a esse pessoal, eles achavam que com Tarcísio seria melhor essa coisa, e seria mesmo, tá? A verdade é essa, mas seria uma vitória mais garantida. Agora o PP e o União Brasil estão na dúvida quem é que vai ganhar a eleição esse ano, né? E a questão do Banco Master é um problema. O Lula quer manter eles no governo, porque o PP e a União Brasil são ruins, mas sem eles fica pior ainda a situação do Lula, fica mais complicado ainda o governo, né? Essa frase aqui tá estranha, tá? Mas eu vou te falar para você como é que eu entendi essa frase aqui da Vera Magalhães. Por tudo isso, no STF e no Congresso, prevalece a percepção de que para o governo Lula não é tão ruim assim que os demais poderes permaneçam nesse noticiário negativo, enquanto outros mais sensíveis para a administração petista, como o INSS, tiram uma espécie de férias. É o que eu estou falando para vocês. O Lula está torcendo para o Master ficar muito, por quê? Porque o Master pega um monte de gente. O INSS vai direto na esquerda, pega direto o governo dele, né?
Ministros da corte só ponderam o risco do governo assumir uma postura de deixar o STF se queimar sozinho. Lembram da importância do judiciário teve no enfrentamento ao 8 de janeiro e a trama golpista, não sei o que lá, e ponderam a dificuldade que Lula vem enfrentando para emplacar o mais recente indicado no STF. Ou seja, então, o STF está planejando retaliar. É lógico que ele sabe que isso aqui não tem diferença, não teve nenhum enfrentamento do 8 de janeiro. Que besteira é essa? Não teve nada. Um monte de vândalo quebrando coisa, desde quando isso foi um problema? Enfrentamento à oposição. Ou seja, o que o STF está reclamando? Lula, a gente capou o Bolsonaro, brigamos contra a oposição, demos um jeito de prender o Bolsonaro para te ajudar, e agora tu tá ferrando com a gente? Né? Pois é, exatamente isso. Não tem gente amiga nesse caso, só tem um querendo cortar a cabeça do outro lá, né? E aqui, ó, aqui o Folha de São Paulo também reafirma que o Lula recebeu o Vorcaro na reunião do Palácio lá, no Palácio Planalto, ou seja, tá todo mundo junto nessa história. O Lula tá ferrado nessa coisa aqui. Eu tô torcendo agora pela briga, meu amigo. Se o STF tá com medo do Lula jogar ele no fogo, STF, é só jogar o Lula no fogo, pô. Vocês sabem fazer isso, né? Vocês têm muitas ferramentas para isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.